Olá, igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito boa noite nessa terça-feira de oração. Eu te convido a colocar diante de Deus para a gente louvar, entregar a sua vida, bendizer e colocar na presença dEle. Sentir a presença do Espírito Santo em nossos corações, em nossa casa, inundando com a sua presença maravilhosa neste momento. Que seja um momento precioso de louvor a Ele. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse dia que o Senhor nos permitiu viver. Muito obrigado pela sua proteção, pelos livramentos, pelas constantes bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nossa vida, a vida da nossa família e da nossa casa. Meu Deus, pedimos ao Senhor que esse momento de culto seja um momento especial, que a gente possa sentir a tua presença em nome de Jesus, a gente possa sentir o cheiro do teu bom perfume, que nossos corações possam se derramar diante de ti. Em nome de Jesus. Quero pedir também, ó Deus, aproveitando esse momento de oração, para que o Senhor abençoe aqueles irmãos que não estão bem de saúde. Em nome de Jesus, a gente crê que o Senhor, médico dos médicos, o Senhor dos senhores e que pode todas as coisas. O Senhor, meu Deus, no tempo que esteve conosco, cuspia no chão e com o barro curava a cegueira. O Senhor fazia coisas inimagináveis e falou que nós teríamos poderes para fazer muito mais. Então, meu Deus, nos dê essa fé, para que a gente acredite de fato de que a gente pode todas as coisas, porque estamos com o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, Pai, em nome de Jesus, com a autoridade do poder que o Senhor nos dá, com a autoridade de Jesus que existe em nós, cura nossos irmãos que estão enfermos, dê a eles renovo, dê a eles saúde, dê a eles vida em abundância. Em nome de Jesus, que nada no corpo dos nossos irmãos possam impedir, ó Pai, de que eles se alegrem em Ti. Em nome de Jesus, que todo mal caia por terra e que todo aquele que me vê nessa hora seja renovado e curado. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, com Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu venho me derramar e dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar.
dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eu venho me derramar aos teus pés, nos derramamos diante de tua grandeza, soberania e majestade. És soberano, Senhor, és majestoso, Senhor. Confiamos em Ti, confiamos no Teu poder, ó Pai. Me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. És soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. Obrigado, Senhor. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Outro igual não há. Todos os dias eu quero louvar as maravilhas de Teu amor. Ele é o consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos. Firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas, incomparáveis são Tuas promessas pra mim e pra você. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Aclame ao Senhor, vamos cantar juntos. Aclame ao Senhor toda
toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei e sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, são incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas pra mim. Sua vida também. Incomparáveis são as promessas do Senhor para nós. Glória a Deus por isso. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, meu irmão, minha irmã. Nós louvamos esse Deus que realiza todas as coisas em nossas vidas e podemos também receber dele esta palavra que nos encoraja, que nos alimenta e que nos fortalece. Nesta noite eu quero convidar você, após esse momento de cânticos, de louvor e adoração ao nosso Deus, eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmos de número 13. O Salmos 13, ele é uma oração da fé, oração de fé, e o salmista, ele nos diz assim, é o salmista Davi, ele nos diz: até quando, Senhor? Até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no meu coração, cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim e responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina-me os olhos, para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Amém. Deus, nós te louvamos, exaltamos o teu nome. Tu és maravilhoso, tu és grande, poderoso. Nós queremos nesta noite entregar as nossas vidas em tuas mãos. Esse momento, ó Deus, onde nós estaremos ouvindo a tua palavra. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Estamos desejosos em ouvir a tua voz, que a tua palavra possa renovar o nosso ânimo, o nosso espírito, como também a nossa fé, em nome de Jesus. Amém. Sabe, meu irmão, minha irmã, é muito bom quando nós compartilhamos os salmos. Eu, de uma forma muito particular, eu gosto muito de meditar e de compartilhar os salmos. Porque o salmista, ele fala da sua humanidade, ele apresenta as suas fragilidades, como também a sua humanidade, e os salmos, nós nos identificamos com ele. Quando nós lemos os salmos, é como se nós estivéssemos muitas vezes falando da nossa experiência, daquilo que nós estamos vivendo. É a experiência que mostra para nós que o salmista, humano como eu, como você, que o salmista também, ele pôde experimentar situações na vida como nós experimentamos hoje. E nós aprendemos, ele traz uma lição que nos encoraja, ele traz uma palavra que mostra também a nossa fragilidade e ao mesmo tempo mostra como que ele pode superar aquela situação, nos ensinando também a agirmos da mesma forma. Este Salmo 13, ele é um salmo que foi escrito pelo rei Davi e, de acordo com o título, Oração de Fé, parece que esse salmo ele era usado para o louvor, né, o louvor de Israel, um louvor público de Israel. E ele foi direcionado para o cantor mor,
que era provavelmente um tipo de ministro da música lá de Israel. E lemos o Salmo, nós podemos ver aqui a argumentação de Davi. E dentro dessa argumentação, ele descreve, ou ele escreveu este Salmo num momento muito difícil da sua vida. E os estudiosos, eles defendem que se a referência aos adversários que é feita aqui, quando ele fala dos seus adversários, se essa referência for tomada de uma forma literal, é possível que o salmista estivesse então falando, ou ele estivesse num contexto de guerra, ou num momento onde pessoas estavam tentando tirar a sua vida, ou num momento de conspiração contra a sua vida. E como esse momento era um momento comum na vida de Davi, ele passou por muitas situações de guerra, e frequentemente nós, ao lermos, né, a história de Davi, frequentemente nós podemos perceber que Davi passava por muitas situações de conflitos, onde inimigos se levantavam, conspirando contra a sua vida. E se esse for o caso, não é possível determinar, né, quando que ele escreveu este salmo, ou um episódio específico do momento em que ele escreveu este salmo. Alguns, né, estudiosos da Bíblia sugerem que talvez isso possa ter ocorrido durante o tempo em que o rei Saul ele estava perseguindo Davi. Mas é uma mera especulação, né, não é nada assim, né, seguro afirmar isso. E também os estudiosos, eles observam que se essa referência no que diz respeito aos inimigos ou aos seus adversários, se ela for vista ou tomada de uma forma figurada ou genérica, podemos dizer assim, talvez o salmista ele estivesse enfrentando uma perseguição interior ou a perseguição de pessoas, não estivesse enfrentando uma perseguição de pessoas. Ao invés disso, esse inimigo seria algo na sua vida pessoal, seria uma enfermidade, né, uma doença mortal. A verdade é que seja, né, o que for, a postura ou a posição mais aceita ou mais segura é de que o salmista estivesse realmente referindo aos seus inimigos. E esse Salmo 13, ele está dividido em duas partes. A primeira parte, ele apresenta aqui, né, dois sentimentos de Davi. A primeira parte dos Salmos, nos primeiros versos, dos versos 1 ao verso 4, nós podemos ver aqui uma expressão de desespero, onde o salmista ele apresenta aquilo que está no seu coração, seus temores. E já na segunda parte, que é o verso 5 e o verso 6, ele expressa uma alegria, ele expressa confiança no que diz respeito ao livramento do Senhor na sua vida. Dois momentos distintos. Ele começa então o salmo com uma pergunta, ele faz uma pergunta, um questionamento a Deus, ele diz: até quando, Senhor? Até quando? E o salmista ele repete esta pergunta 3 vezes neste salmo, o que expressa uma agitação no seu interior diante da realidade que ele estava enfrentando, que não era uma situação fácil, mas era uma situação difícil, que estava trazendo uma angústia para o seu coração. Ele estava angustiado e, do ponto de vista humano, ele estava se sentindo sozinho, ele se sentindo impotente diante da situação. Ele não conseguia ver que ele próprio teria condições de solucionar aquele problema diante da oposição de seus adversários. É o que nós nos sentimos muitas vezes. É a maneira como nós nos encontramos muitas vezes. Nos encontramos como o Davi. E podemos ver que mesmo Davi, sendo um homem de Deus, assim como você também, como eu, um homem de Deus, uma mulher de Deus, Davi que era um homem piedoso, homens piedosos, mulheres piedosas, diante de certas circunstâncias, podem também se sentir inseguros,
E Davi, ele sentiu que ele foi ignorado por Deus. E muitas vezes nós também nos sentimos assim. Isso faz parte da nossa fraqueza, faz parte da fraqueza humana, que muitas vezes, diante do problema, diante da dificuldade, tende a dar lugar ao pessimismo, ao invés de dar lugar à esperança. Nós não conseguimos enxergar a saída e nos sentimos muitas vezes derrotados. Este era o sentimento de Davi. Ele se sentia assim. Ele se sentia desprezado pelo Senhor, se sentindo sozinho, diante de um enorme sentimento de frustração, de angústia. E a prova disso é que a sua maior preocupação não era o movimento dos seus adversários, mas era o silêncio de Deus. Era como se Deus não estivesse ouvindo o seu clamor, a sua oração. Era como se Deus não estivesse olhando para ele naquele momento de luta e de prova. Ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Muitas vezes nos sentimos assim, e diante das orações que nós fazemos, essa mesma pergunta nós também fazemos diante de Deus. Deus, até quando? Quando é que vai findar esse problema? Quando é que vai findar este sentimento? Quando é que vai findar esta situação? Senhor, até quando? Será que o Senhor não está me ouvindo? Até quando, Senhor? Não é pecado colocar o nosso sentimento diante de Deus. Mas esse sentimento ou essa pergunta, ela precisa nos conduzir a uma experiência profunda com Deus, a uma experiência de confiança em Deus. Se por um lado ela é uma expressão da nossa inquietude, da nossa insegurança, por outro lado, ela deve ser ou deve expressar a nossa ou a certeza que nós temos em um Deus todo-poderoso, em um Deus que tem o controle, que tem o domínio de todas as coisas, que conduz todas as coisas de acordo com a sua vontade, um Deus que faz com que tudo coopere para o bem daqueles que o buscam, daqueles que o amam. E é nesse sentido que o salmista Davi, ele faz essa pergunta para Deus: até quando, Senhor? E diante dessa pergunta, ele faz também alguns pedidos. Ele se apresenta ao Senhor em oração. O primeiro pedido é que o Senhor se atente para ele. No verso 3 ele faz isso. Senhor, se atente para mim. Davi queria ser contemplado por Deus. Davi queria ser olhado por Deus. E ele faz esse pedido: Senhor, olha para mim. Se atente para mim. Olha para a minha situação. E ele faz um outro pedido. Ele pede para que o Senhor o responda. Responde ao meu clamor. Responde, Senhor, a minha oração. Responde-me, Senhor. Deus meu Deus, o meu Senhor. Responde a minha oração. Ele queria ser encorajado por Deus. Ele queria ser reanimado pelo Senhor. E ele então faz o terceiro pedido. Ele pede que o Senhor ilumine os seus olhos. Ilumina meus olhos, Senhor, para que eu não durma o sono da morte, mas ilumina os meus olhos. Ele queria o vigor do Senhor em sua vida. Os nossos olhos, eles falam. Nós precisamos estar com os nossos olhos, ou Davi precisava, naquele momento, ele estava sem brilho no seu olhar. Ele estava sem brilho nos olhos. E ele fala: Senhor, ilumina meus olhos. Ele pede ao Senhor para que renova o brilho de viver, o brilho da vida em seus olhos, para que ele pudesse expressar isso. Renova, Senhor. Ele queria forças para não sucumbir à morte. Ele queria viver, expressar a vida de Deus através da sua vida.
e ele percebia que os inimigos, eles se alegrariam com a sua derrota. Caso o Senhor não livrasse, não respondesse a sua oração, a sua derrota seria motivo de alegria para os seus inimigos, para os seus adversários. Mas no segundo momento, nós percebemos uma mudança de postura na vida de Davi. Ele faz o pedido: Senhor, olha para mim, Senhor, me responda, Senhor, ilumina os meus olhos, ou renova o brilho do meu olhar. Mas nos 2 últimos versos ele muda totalmente, né, o seu discurso. Ele se encontra para baixo. É assim que nós nos encontramos muitas vezes. Ele estava no desespero, na luta, na prova, e ele ora. E é assim que nós nos encontramos muitas vezes, na luta, na prova, numa situação complicada, difícil, e nós também oramos. Mas num determinado momento o Senhor, através do Espírito Santo, ele ilumina os seus olhos, ele abre os seus olhos e ele se volta para Deus. E ele consegue entender que aquela situação difícil não pode permanecer na sua vida, não pode paralisá-lo, mas ao ter os seus olhos voltados para o Senhor, ele começa então a entender e a expressar a sua alegria e a sua confiança pelo livramento do Senhor. Aleluia! Que maravilha! Essa deve ser também a nossa postura diante das nossas dificuldades. Nós podemos sim, somos humanos, passar por situações difíceis, de angústia, nos sentir muitas vezes sozinhos e até mesmo pensar que Deus não está olhando ou não está nos ouvindo. Mas nós não podemos esquecer que nós servimos um Deus que dirige a nossa vida. Nós servimos um Deus que alegra o nosso coração. Nós servimos um Deus que nos renova, que nos coloca de pé. Um Deus que responde no tempo dele e não no nosso tempo. E Davi, ao entender isso, ele muda totalmente o seu discurso. Ele vai do desespero das circunstâncias da vida para a alegria que há no conforto do livramento de Deus. Por isso ele diz: no tocante a mim, eu confio na tua graça. É como se ele estivesse dizendo: Senhor, eu estou te pedindo tudo isso. Eu estou te pedindo tudo isso, mas o meu coração regozija na tua presença, ele regozija, ele encontra regozijo na tua salvação. Por isso eu cantarei ao Senhor enquanto ou por quanto me tem feito muito bem. Ele está se referindo aqui ao amor maravilhoso, gracioso com que Deus se relaciona com seu povo. É a graça de Deus sendo derramada, sendo dispensada na vida do seu povo, o que leva o salmista a ter esse momento de adoração, a ter esse momento de gratidão ao Senhor. Nos momentos tristes, nos momentos de estarmos muitas vezes deprimidos e abatidos, o inimigo fica feliz porque ele quer nos ver distantes de Deus, ele quer nos ver, né, para baixo, ele quer nos ver sem direção. E aqui neste salmo nós podemos ver que os inimigos de Davi, eles iriam se alegrar com a sua derrota. E o inimigo das nossas almas, Satanás, ele se alegra também com a nossa derrota. Ele quer realmente nos ver tristes, para baixo, deprimidos. Ele quer nos ver distantes ou desacreditando na palavra do Senhor. Ele quer nos ver caminhando sem fé. Mas ao mesmo tempo, né, quando a queda do salmista era motivo de alegria para os seus adversários, o salmista, ele se alegra no Senhor. Ele estava esperando o salmista vacilar, um vacilo do salmista. E aqui o salmista se alegra no Senhor. Ele confronta essa expectativa
né, afirmando que o livramento vem do Senhor, e esse era o seu motivo de alegria. Sabe, meu querido irmão, minha irmã, alegre-se no Senhor, o seu livramento vem dele, a resposta à sua oração vem dele, a sua renovação de forças vem do Senhor. A salvação divina, ela frustra toda a expectativa maligna que espera pela destruição dos filhos de Deus. Aleluia! Essa ação de Deus na vida dos seus filhos, ela frustra toda aquela alegria, toda aquela expectativa dos nossos adversários. E Davi louva, e nesse louvor, ele dá uma aula sobre como o crente deve clamar ao Senhor, como o crente deve clamar a Deus. E por várias vezes ele clamou a Deus dizendo: até quando, Senhor? Até quando? Mas os seus questionamentos não o impediram de contemplar a realidade do livramento de Deus, de confiar na maravilhosa graça do Senhor, de reconhecer o quão generoso Deus é para os seus filhos e filhas. A dor de Davi o levou à adoração. A inquietação de Davi acabou aperfeiçoando a sua convicção nas promessas imutáveis de Deus. E ele começa então a dar graças ao Senhor. E nós também precisamos aprender a dar graças a Deus em tudo, até mesmo pelos momentos difíceis que nós enfrentamos. Embora esses momentos sejam dolorosos, Deus continua sentado no trono, governando a nossa vida, governando o universo, governando todas as coisas e cuidando providencialmente do seu povo. E você é povo de Deus, você é povo dele, e você pode confiar plenamente no Senhor. Nós somos desafiados nesta noite a confiarmos no Senhor. Este Salmo 13, ele é a oração de fé do crente a Deus. E ele nos mostra que apesar da perseguição, apesar da oposição e circunstâncias difíceis, o povo de Deus pode se deleitar na graça e na proteção e na provisão do Senhor. Meu irmão, minha irmã, coloca a sua vida nas mãos do Senhor. Em qual divisão ou em qual parte desse salmo que você se encontra? A primeira parte é a parte em que Davi, ele se encontra para baixo, sentindo sozinho. E o segundo momento é o momento que ele reconhece a grandeza de Deus na sua vida, que traz um novo ânimo e concede a ele a alegria da vitória. Nesta noite eu convido você a colocar diante do Senhor as suas inquietações, e nós estaremos orando juntos, confiando nesse Deus que pode realizar todas as coisas, que é o motivo do nosso louvor e da nossa gratidão. Feche os seus olhos, coloca diante do Senhor nesse momento a sua petição, suas necessidades, crendo, tendo essa certeza que Deus ouve a nosso clamor e responde a nossa oração. Vamos orar com fé nesse momento, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos. Adoramos o teu nome, reconhecendo que tu és Deus. Tu és o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história, o Deus de Davi, e é também o nosso Deus, o Deus que caminhou com Davi, um Deus que olhou com um olhar de misericórdia, um Deus que fez a provisão para Davi, como também é o nosso Deus. Bendito seja o teu nome, Senhor. Davi fez uma oração: Senhor, atenta para mim, olha para mim. E nesta hora eu peço ao Senhor: Senhor, olha para nós. Olha, Senhor, para todas as pessoas que neste momento estão participando deste culto. Olha, Senhor, para a necessidade de cada um nesta hora. E envia, Deus, a resposta. Davi disse: responde-me, ó Deus. E eu peço ao Senhor: responda-nos, ó Deus, nesta noite. Traga, Senhor, um encorajamento em o nome de Jesus. Senhor, olha para aquele teu filho e tua filha que está nesse momento
enfrentando um problema que tem trazido tem gerado uma inquietação na alma. Ó Deus, que pessoas que têm tido tantos questionamentos diante das dificuldades enfrentadas neste mundo. Davi se sentia sozinho. Olha, Senhor, para aquelas pessoas que estão se sentindo sós nesta noite, em o nome de Jesus, que se sentem impotentes diante do problema, que se sentem angustiados, assim como Davi também se sentiu. Meu Deus, que as circunstâncias da vida não possa abalar a ponto, ó Deus, das pessoas desistirem do Senhor, mas que o Senhor possa nos fazer mais firmes e confiantes em Ti, na Tua palavra, como também na Tua promessa. Em o nome de Jesus, toma em Tuas mãos, ó Deus, ouve, Deus, e responde. Traga, Deus, a solução, traga, Deus, a direção para os problemas, traga, Senhor, a cura, em o nome de Jesus, para aqueles que enfrentam situações de enfermidades, que a Tua mão de cura poderosa possa nesta noite visitar esses Teus filhos e filhas, visitando, ó Deus, famílias inteiras com a Tua presença que muda a diferença, que faz a diferença, que muda a realidade da nossa história, da nossa casa, do ambiente onde nós estamos. Visita, Pai. E nesta noite, de uma forma muito especial, eu oro pela vida do João Luiz, que o Senhor visita o João Luiz, abençoa a vida dele de uma forma muito poderosa. Senhor Jesus, atende a oração do teu filho, responda ao seu clamor. Em o nome de Jesus, nós entregamos em tuas mãos todos que estão em tratamento de saúde, todos que estão, ó Deus, enfrentando uma ou outra situação, mas que também confiam na tua misericórdia, no teu poder e na tua graça. Entrego em tuas mãos e que o Senhor possa enviar a tua luz, a tua resposta, e que haja nos lábios um louvor, adoração e a gratidão ao Senhor. Assim como o salmista pôde te louvar, como ele pode, ó Deus, te adorar, como ele diz, no tocante a mim, eu confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. Nós confiamos em ti, nós confiamos na tua graça e cantaremos ao Senhor, porque o Senhor nos tem feito muito bem. Nós oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família e te conceda um restante de semana vitorioso, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor nosso Deus, que o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas e que a bênção do Senhor permaneça conosco hoje e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.